Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Depois de mais um período de pausa, The 100 voltou para o 13º episódio da última temporada. E esse aqui é mais um vídeo resumo análise sobre o episódio da semana. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem link para você assistir os outros vídeos sobre The 100 e também tem link para você seguir a gente lá no Instagram e também seguir lá no Instagram a galera do Second Down. Então, galera, fica até o final do vídeo porque tem morte chocante aqui nesse episódio e eu tenho certeza de que você vai querer saber tudo o que rolou por aqui nesse episódio. O episódio inicia exatamente no momento em que o episódio 12 encerrou, com a Clarke junto com toda a galera dela e o pessoal de Bardo chegando em Sancto e se deparando com o Shaehreda dominando geral, o que obviamente é algo surpreendente para todo mundo, já que as coisas viraram de perna pro ar desde que eles saíram de lá. Mas eles não são os únicos que foram surpreendidos nessa história toda não. O Bill, sem muita paciência pro papo furado do Shaehreda, acaba eliminando ali mesmo alguns dos Grounders que estavam no lugar, deixando o comandante vulnerável o suficiente para que ele fosse profundamente ferido e ameaçado pelo Bill. E galera, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco surpresa pela rapidez e pela facilidade com que o Bill conseguiu driblar o Shaehreda. Depois de tudo que ele fez ali por Sancto e toda a reputação que ele tem de ser um cara durão, enfim, depois de tudo que o Shaehreda fez, eu achei que foi bem simples e rápido o Bill ter conseguido dominar ele daquela forma. O pastor segue então com a Clarke e o resto deles para acharem a chama e ao mesmo tempo a Clarke fica ali sabendo que a Gaia não está lá, mas que a Mad, pelo menos por enquanto, está em segurança no reator junto com a Emori e o resto das pessoas ali de Sancto. E como era de se esperar, o Murphy também ficou surpreso com a atitude do Bellamy, que por sua vez continua ali sustentando todo aquele discurso dele de que tudo que ele está fazendo é para salvar os seus amigos. Mas isso não convenceu muito o Murphy, que fica ali meio desconfiado com essa situação toda. E enquanto cuida dos ferimentos do Shaehreda, o Gabriel começa a ter ali umas visões esquisitas com a Josephine. E isso tudo para mostrar pra gente que o Sol Vermelho tá voltando exatamente nesse momento. E eu acho que não tinha momento mais oportuno ou talvez pior momento para isso acontecer. E é aí que a coisa começa a ficar caótica por toda a parte. No reator, a Nick, que estava presa, consegue se soltar e para conseguir detê-la e também deter as pessoas que estão tentando invadir ali o reator, a Emori acaba desligando a energia, o que faz com que o escudo que protege todo mundo ali dos efeitos do Sol Vermelho também desligue, deixando ali todos vulneráveis a toda essa situação. Do lado de fora, o Bellamy aconselha ao Bill que eles procurem um abrigo, mas o pastor fica ali meio desconfiado com toda essa situação e ele acha que tudo isso não passa de um truque da Clarke para tentar impedir ele de conseguir os seus objetivos. Então ele está mais interessado em saber para onde a Clarke foi, o que ela fez, se ela conseguiu achar a chama ou não. Ali no final das contas, o pastor acaba sendo convencido para eles irem procurar um abrigo. Enquanto trabalha com o Jackson para produzir a antitoxina do Sol Vermelho, o Gabriel continua tendo aquelas visões estranhas ali com a Josephine, que nesse momento meio brisado ali dele, ela acaba falando para ele usar os drives de memória para extrair os dados da chama, já que ela foi destruída, então ele poderia usar isso como uma alternativa para extrair esses dados. É uma coisa bem interessante, né, da gente pensar. Ninguém ainda tinha pensado nessa possibilidade. De volta ao lado de fora, a Clarke retorna da sua busca pela chama e ela reencontra a Mad no reator e entrega para o Bill, então, o que ele tanto queria. De volta lá ao reator, a Raven finalmente tem o seu momento DR com a Nick, para elas acertarem as contas por conta de tudo que a Raven fez ali no reator e por ter mandado aquelas pessoas ali para a morte. A Raven então se sente acuada ali pela Nick e ela acaba confessando os seus erros, acaba admitindo que a culpa realmente foi dela,
Mas apesar da sede de vingança da Nick, ao invés dela tirar a vida da Raven, né, que era o que todo mundo estava esperando que ela fosse fazer, ela decide simplesmente que é bem pior deixar que a Raven conviva aí pelo resto da sua vida com os seus próprios erros. Então ela acaba saindo ali do local. A Clarke, a Emory e o Murphy veem toda essa situação e eles acabam indo ali ao encontro da Raven para consolá-la depois de toda essa situação bastante tensa ali que rolou entre a Raven e a Nick. Já em outra parte ali de Sunnington, nem todos receberam a antitoxina para se livrar dos efeitos do sol vermelho. Então a Indra, que acabou ficando presa ali com o Sheridan no meio de toda essa confusão, começa a ter algumas alucinações enquanto ambos tentam escapar. A Indra consegue se desprender primeiro e a gente tem uma curta sequência de ação bem legal nessa parte do episódio. E eu normalmente curto demais essas cenas em The 100 porque geralmente são cenas que são bem coreografadas e são bem feitas. E essa aqui foi mais uma dessas cenas, então essa foi uma cena bem legal do episódio. Depois de tudo isso, Gabriel aparece, dá a ela a antitoxina e logo depois o Bill chega ali com a turminha dele e também com a Clarke. O Gabriel então fala que ele pode restaurar o código da chama e obviamente o Bill fica bastante empolgado com essa possibilidade. Vale lembrar que nesse momento o Gabriel ainda está sob o efeito ali do sol vermelho e a Josephine não para de azucrinar a cabeça dele dizendo que ele tem que fazer isso. Mas no meio do procedimento ali ele acaba caindo em si, né? Vendo toda essa situação e ele mesmo acaba destruindo a chama com um tiro. E eu realmente não estava esperando que ele fosse fazer isso porque, enfim, depois de toda essa brisa aí que ele teve com as visões da Josephine, eu realmente achei que ele iria até o final com isso. A atitude do Gabriel acaba deixando o clima bem tenso por ali e no meio da confusão toda, aquele cara que peregrinou junto com Bellamy acaba levando um tiro da Clarke. Ela pede ao Bill para colocar o código da pedra na anomalia para que eles possam encontrar a Octavia, a Echo e a Hope. E o Bill então acaba obedecendo a Clarke que a essa altura aqui já dominou toda a situação. Preso ali no canto da sala e tentando de alguma forma tirar alguma vantagem da situação, o Sheridan fala pro Bellamy pegar o livro de desenhos da Mad que estava com ele. Bom, galera, vale lembrar aqui, né, que esse livro da Mad é aquele livro de desenhos em que ela colocou ali todas as informações que ela teve da chama. Então esse livro ele pode ser bastante útil ali para os objetivos do Bill. O Bellamy acaba pegando o livro e na mesma hora a Clarke ali entre impedi-lo, né, que ele pegue essas informações e entrar ali na pedra da anomalia, ela desesperadamente pede para que ele solte o livro e também o ameaça dizendo que se ele não soltar, ela pode até mesmo atirar nele e atirar naquelas pessoas que estão ali e que o Bellamy sabe que ela realmente vai fazer isso. Mas o Bellamy continua ali obstinado com toda essa questão ali do pastor, de transcendência, e ele acaba não obedecendo a Clarke, o que faz com que ela, nesse desespero todo ali entre tentar salvar os seus amigos e tentar impedir o Bellamy de conseguir as informações do livro, ela acaba tendo uma atitude que foi bastante chocante e dá um tiro no Bellamy. Cara, eu realmente não estava esperando que isso fosse acontecer, apesar de que em The 100 já teve bastante coisa tensa, chocante acontecendo ao longo de todas essas temporadas, e essa aqui foi mais uma dessas cenas bastante chocantes que ninguém estava esperando que fosse acontecer. E apesar da falsa morte do Bellamy no início da temporada, agora realmente a jornada do personagem chegou ao fim. E eu falo isso com certeza porque a própria CW já postou ali uma nota, né? Fez uma postagem falando sobre a despedida do personagem e sobre esse momento todo aí do personagem no episódio. Então é oficial, galera, o Bellamy realmente morreu. O final do personagem foi esse. E sobre isso que aconteceu, eu sei que tem muita gente que não curtiu o fato dele ter morrido e muito menos o modo como isso aconteceu. Mas se a gente parar para pensar um pouco sobre tudo que já aconteceu em The 100 e sobre todas as coisas que a Clarke teve que fazer em nome da sobrevivência do seu povo, a atitude dela foi bastante coerente com o personagem. Então, quanto a isso, não tem o que a gente discutir porque realmente a gente sabe que a Clarke ela teria feito isso se fosse o Bellamy ou se fosse outra pessoa também. É só a gente lembrar que foi ela quem tirou a vida do Finn, o cara por quem ela era apaixonada, isso em nome de salvar a vida do povo do céu, e isso lá na segunda temporada. Então já faz bastante tempo, né, que a série vem trabalhando toda essa questão. Então, apesar da morte do Bellamy ter sido chocante, é perfeitamente coerente a atitude da Clarke ali nesse momento, né? Agora, com relação
relação ao final que o personagem teve, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui os vários aspectos desse acontecimento. Realmente pode acabar soando bastante frustrante o destino que ele teve depois de tudo o que eles passaram. O Bellamy não era o meu personagem favorito e para as atitudes que ele estava tendo nessa temporada, eu diria que a morte dele foi justa. Porém, eu também entendo o sentimento de muitos fãs que podem não ter gostado do destino dele, porque, afinal de contas, o Bellamy, assim como os outros personagens da série, passou por muitos altos e baixos, momentos de evolução, momentos de amadurecimento e de erros também. Mas o fato dele ter tido o fim como uma espécie de traidor realmente pode ser um tanto frustrante para muita gente, porque acaba sendo diferente de mortes como, por exemplo, a morte da Diosa, que apesar de ter começado a série como uma antagonista, acabou amadurecendo bastante ali ao longo da série, né, ao longo dos episódios, e como personagem ela teve um fim, eu diria até que bastante honroso, e até mesmo uma espécie de redenção ali pelos erros dela, por ela ter se sacrificado por outras pessoas. Então a morte da Diosa, por exemplo, foi uma morte, digamos, bastante bonita da gente ver, porque foi uma morte honrosa, né? Ela se sacrificou por outros. O que não foi o caso do Bellamy, que morreu como alguém que se voltou contra os seus amigos. Mas ainda que o sentimento de muitos possa ser de frustração, principalmente por aqueles que esperavam por algum envolvimento amoroso dele com a Clarke, a gente tem que lembrar que esse tipo de morte já faz parte do DNA de The 100, né? Então, se por um lado o fim do personagem pode não ter sido esperado por muita gente, eu mesma não esperava que isso fosse acontecer, eu acredito que foi importante para a série, de certa forma, resgatar essa identidade de coragem de matar um protagonista. Eu falei um pouco sobre essa questão das mortes no vídeo em que eu falo sobre qual foi a morte mais chocante de toda a série, e eu vou deixar no card aqui para vocês esse vídeo, caso vocês queiram conferir depois. Então, se você quiser entender melhor um pouco essa questão toda aí do impacto das mortes em The 100, assiste lá esse vídeo, porque eu acho que tem informações bem legais que podem contribuir para você entender melhor essa ideia de como a série trabalhou essa questão ao longo das temporadas e de como a série evoluiu e amadureceu por conta dessa coragem aí que o Jason teve de matar um protagonista. Bom, com relação agora ao resto do episódio, finalmente a gente teve praticamente todo o elenco, com exceção da Octavia, Echo, Gaia e Hope, juntos ali no mesmo lugar. Então foi um episódio mais simples da gente acompanhar, diferente de outros episódios que nós tivemos aqui nessa temporada, em que nós tínhamos o elenco dividido em diferentes lugares. Então, essa questão aí da geografia da série acabou ajudando bastante com relação à compreensão desse episódio. E, no geral, esse acabou sendo um episódio bastante marcante, bastante chocante por conta do que aconteceu com o Bellamy, né? Que era algo que ninguém estava esperando. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Eu achava que, no final das contas, ele poderia cair em si e perceber todo esse erro que ele estava cometendo. Apesar do final do personagem ter sido frustrante para alguns, eu acho que essa morte só resgatou algo que a série já fez muitas outras vezes. Então, galera, essas foram as minhas impressões sobre esse episódio, mas eu também quero saber o que você achou de tudo isso, né? Mais um episódio sem a Gaia, a morte inesperada do Bellamy, e você também pode comentar sobre outras coisas que talvez eu não tenha abordado aqui nesse vídeo. Eu curto bastante saber o que vocês estão achando dessa temporada, então deixa aqui o seu comentário. Deixa também o seu joinha no vídeo se você gostou, e se você também não for inscrito, inscreva-se e ative o sino para você receber as notificações do YouTube quando a gente postar vídeos novos, e também para você fazer parte da nossa comunidade Ingresso VIP. Então agora só resta a gente aguardar pelo próximo episódio para saber como a Clarke vai lidar com tudo isso e se ela vai de fato encontrar a galera que tá sumida, né? Incluindo aí a Gaia, que parece que evaporou. Então por hoje é só, e a gente se vê na próxima.